A leste, eu acho que a gente até pode dar uma economizada nela, porque a gente falou muito já sobre a AFC Leste. Exato, quando a gente comentou principalmente sobre o Jets, a gente comentou já no primeiro programa que o Jets deve levar essa divisão. Enfim, mas eu vou colocar aqui para você como que eu classifiquei, e aí provavelmente essa pode ter uma diferença bem grande entre as posições. Mas vamos lá, para mim o Jets vai levar. Em segundo vem o Dolphins. Em terceiro, acreditando na sua previsão ousada, eu coloquei o Bills. Eu iria colocar o Bills em segundo, mas eu comprei a sua previsão ousada de que o Bills não vai para os playoffs. Gente, estou influencer. Exatamente, coloquei o Bills em terceiro por sua causa e o Patriots ficando em último. O Patriots ficando em último porque ele tem o pior quarterback, ele tem da divisão, possivelmente a pior linha ofensiva da divisão, principalmente nos tackles. Não tem um time de ataque realmente consistente, porém, apesar de, na verdade, ter uma defesa muito forte e o Bill Belichick como head coach de vertente defensiva que sempre vai criar problema para os adversários, não acho que ele tenha realmente time para brigar dentro dessa divisão esse ano. Eu acho que uma das coisas, inclusive, impede o Patriots de chegar a um possível playoffs é por causa disso, né? Porque ele tá numa divisão complicada, né? Complicada que eu digo é muito equiparada, né? Assim, veja, as minhas previsões ousadas não é necessariamente uma realidade, tá? Eu quero lembrar disso. Eu acredito, vai ter que ser, cara. Eu vou minha ousadia, né? Falando da ousadia, né? A minha ousadia falada na semana passada é que eu acho, sim, que o Jets iria levar essa divisão. Em segundo lugar, o Miami Dolphins, né? Pela série de aquisições ao longo da intertemporada. E, na sequência, o Bills e o Patriots, tá? Não é que o Patriots é ruim, é que o Patriots está na divisão difícil. Tipo, ruim pra ele. É uma coisa parecida com o que tem na AFC Norte, né? Que são 4 times bons, entende? Se tivesse em outra divisão... de forma talvez um pouco questionável, mas muito possível. Dos 10 melhores quarterbacks da liga hoje, 9 estão na AFC, cara. Sim, e você então, tem aí defesas muito fortes dentro da divisão. Claro, você tem a defesa, né, do Jets e a defesa do Dolphins, são 2 das mais fortes da liga. Não, mas aí agora você vai cair do cavalo, eu tava vendo. Olha só. Não vai cair do cavalo. Você está falando uma realidade. Elas são defesas muito boas, mas aí você vai cair do cavalo pelo seguinte... Ano passado, o Patriots foi top 2. Defesa. Não, mas a defesa do Patriots é muito boa. Então, mas é isso que eu tô falando. Você elogiou a defesa do Jets, que realmente tá muito boa. Sim. A defesa do Miami Exato, tá mas boa, em detrimento... Exato, mas a defesa do Patriots vai ser muito boa. O problema é, a defesa dele joga contra... Não, o ataque dele joga contra a defesa dos outros times, que também vai ser muito forte. Vai ser boa, Então, é uma divisão de defesas muito fortes, mas o ataque do Patriots está muito deficitário nesse momento. Ele tá não digo nem defasado, ele tá atrasado mesmo. Sabe? Então, assim, o grande ponto é que o Jets ele fez um bom investimento, sim, em pegar o Aaron Rodgers e as aquisições que o Aaron Rodgers indicou. Entende? Então, assim, isso fez com que o Jets, tipo, subisse no meu conceito. O problema do Jets, que é muito arriscado e pode mudar tudo nessa divisão aí, é que o Jets, ele tá a uma lesão na linha ofensiva de um left tackle, entende? Dessa temporada ser um desastre. Porque, assim, se a linha ofensiva do Jets não funcionar, ou tiver alguma lesão, assim, em 2 dos titulares, nos tackles principalmente, left tackle principalmente, cara, aí o Jets não vai ter jogo, sabe? Tipo, porque não vai ter jogo terrestre direito, encaixado, mesmo com Dalvin Cook, mesmo com Breece Hall, né, voltando de lesão. E assim, Aaron Rodgers vai ter que fazer aquela magia mesmo, assim, pra conseguir fazer funcionar. Esse é o único problema que eu vejo pro Jets, tá? Porque fora isso, eu acho que o Jets consegue, porque o ataque do Jets vai ser expressivamente melhor, entende? E aí a defesa deles, que tá em ascensão, vai ter uma tendência de continuar no mesmo nível ou talvez melhorar. Então vamos ver. O Bills eu só realmente volto a iterar. A regressão do Josh Allen por conta do Brian Daboll que saiu e foi para New York Giants. Né? Então ele tá um pouco sem referência na coordenação ofensiva e head coach é de vertente defensiva, que é o Sean McDermott. A defesa do Bills, que é uma defesa mais velha. Está envelhecendo. Exato. Então assim, fisicamente tá começando a pegar, fora lesões, certo? E aí...
é ver como eles vão lidar com todos esses da mesma divisão. Então, eu concordo, apesar de que eu acho que, se eu fosse pela lógica, o Dolphins vai ganhar essa divisão, tá? Pela lógica. O Dolphins, ele tá com um time, com um elenco mais pronto. Exato. Tá? Pra ganhar essa divisão. Como você mesmo chamou no programa passado, é um all-in do Dolphins. É um all-in do Dolphins, exato. O Dolphins tá com o melhor elenco pra essa divisão. Quem tem mais chances de ganhar a divisão, assim, se você for colocar no papel atletas, etc. Em teoria é o Dolphins, tá? Mas eu acho que o Jets, por causa dessa malemolência do Aaron Rodgers, supera o Dolphins. Entende? Porque o Dolphins tem um limite que é o Tua. Perfeito. O Tua é um quarterback competente, ele não é um quarterback elite. E aí vai fazer a diferença. Então, no fim, a gente ficou com a mesma previsão. Sim, mas eu vou colocar essa dúvida do Dolphins e Jets, tá? Se eu tivesse que falar da empate, eu falaria. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas concordo, também vejo exatamente dessa mesma forma. Eu acho que os dois vão ter uma briga muito próxima. E, cara, infelizmente, assim... infelizmente, essa divisão não vai inteira pros playoffs. Não inteira porque o Patriots não precisaria, mas os três primeiros ali, Jets, Dolphins e Bills, eu gostaria de ver nos playoffs. E existe chance pra isso. Existe chance pra isso, assim como existe na NFC Norte. Mas a sua previsão ousada diz que o Bills fica fora. Então... Eu acho que o Bills vai ficar fora. Então... É bem ousado. O meu coach QB, que é o Balão, ele falou pra mim que é por isso que ele não me põe em campo, porque eu faço vadia demais. Enfim, mas o ponto é que... Aqui no Huddle Podcast está liberado. Aqui tá liberado. Exatamente. Aqui você pode ser ousado em todas as jogadas. Tá bom. Chama no Huddle faz o que você quiser, cara. Faz o que quiser. Enfim, eu acredito nisso, então volto com essa ordem. Mas quem ganha seria o Jets. E aqui no Huddle Podcast você está em campo o tempo todo no ataque e na defesa, Xavier. Nossa, special teams também. A gente é sempre special teams aqui. Ó, uma ressalva interessante, é verdade. Ok. Uma ressalva interessante, o Darcy comentou, e vai depender muito do Tua saudável. Também tem isso, tá? E também, aí, o que adianta a linha ofensiva do Jets se o Tua estiver lesionado, né? Daí não tem time mesmo. Exatamente. Acabou. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.